Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Araguari violenta, 1 morto e 2 feridos em mais uma troca de tiros na cidade. Pena revista, condenado por participar de destruição de relógio histórico em invasão de Brasília, teve a pena reduzida pelo STF. Caminhada da Fé, pista exclusiva para romeiros que saem de Uberlândia rumo à Romaria, vai ser inaugurada daqui a pouco. O tempo mudou, o frio intenso provocou formação de cristais de gelo e geada atinge a região. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é quarta-feira, 30 de julho e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você, desejando a todos uma ótima quarta-feira. Já é ou ainda é meio de semana? Você decide. O importante é que tem muita água para passar debaixo dessa ponte e seguimos juntos até 1h50 da tarde aqui no Minas, que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da hora do almoço, que faz questão com da sua participação. Bandzap liberado no alto da tela para você comentar os assuntos de hoje, interagir comigo aqui ao vivo. Daqui a pouco tem o nosso quadro de quarta-feira, tá bom? Eu faço questão da sua participação. A gente está ao vivo no nosso canal no YouTube, é o canal da Band Triângulo. Você pode se inscrever, acompanhar as nossas redes sociais, @Band Triângulo, Facebook e Instagram, que sempre tem muita notícia e muito conteúdo para você. As minhas redes, @Bagnetti, acompanhe lá. Quarta-feira, dia especial, dia da gente falar da sua saúde no quadro Médico do Povo, liberando mais uma vez para você o Bandzap. Manda o nome e a idade, é importante a idade e a sua dúvida, o nosso médico responde para você. Aquela dor que não passa, a medicação que teve o efeito inesperado, qualquer que seja a sua dúvida, o nosso médico responde para você ao vivo aqui no Minas Urgente, que está só começando. Uma pista exclusiva para romeiros vai ser inaugurada daqui a pouquinho. São mais de 100 quilômetros com vários pontos de apoio de quem faz a Caminhada da Fé, de Uberlândia rumo à cidade de Romaria. Carlos Vilela está aí, talvez, no ponto de partida dessa super rodovia e traz as informações para a gente. Carlos Vilela, você vai fazer a Caminhada da Fé agora em 2025? Boa tarde para você. Com toda certeza, Bagnetti. Boa tarde para você, para todos ligados no Minas. Essa é uma novidade nesse Sesc Centenário, desta devoção, dessa peregrinação feita até a cidade de Romaria. Nós falamos ao vivo aqui do trecho da BR-365. Bagnetti, nós estamos pouco adiante do último viaduto saída de Uberlândia, sentido Romaria, Patrocínio, Patos de Minas. Aqui estamos pertinho da Vila Marielza, da região de Olhos d'Água, aonde vai começar aí a Romerovia, que já está sendo chamada inclusive de Caminho da Fé e que, sem exagero, nós também podemos denominar de Caminho Seguro. A entrega oficial da Romerovia está marcada para daqui a pouquinho, 2 da tarde, numa cerimônia que vai acontecer aqui neste ponto aqui, KM 604 da 365, com representantes da EPR Triângulo e também com o reitor do Santuário de Nossa Senhora da Badia em Romaria, o padre Márcio Rubac. A Romerovia ela foi feita nessa faixa de domínio, aqui é chamada faixa de domínio, essa faixa ao lado das rodovias, né, especialmente para os romeiros. E qual que é o objetivo? Dar mais conforto, dar mais segurança aos fiéis que este ano, assim como todos os anos, fazem a chamada experiência de fé, de devoção, de peregrinação. É claro que, além da abertura desse caminho com 100 quilômetros de extensão, nós estamos vendo aí, ó, todo o trajeto já está concluído, feito pela EPR, foram também implementadas algumas medidas e também alguns
alguns recursos para dar mais segurança, como implementação na sinalização, tanto aqui na 365, como na MGC 190, como na LMG 798, que são rodovias que ligam até a Romaria, né? A abertura também de pontos de estacionamento, como este aqui que nós estamos, limpeza, né, e preparação das áreas onde vão ser colocadas barracas de voluntários e também as chamadas barracas de apoio, de assistência. Interessante, Magnete, que ali tem um portal por onde o Romeiro vem na 365, aqui Uberlândia para Romaria, passa pelo portão, Romeirovia, toda uma dedicatória, inclusive com o slogan da festa deste ano. E aí o caminho é sempre rente à rodovia na chamada faixa de domínio. Tem aqui várias placas orientando o romeiro, andar em fila única, não andar disperso, não sair da romeirovia, se hidratar, não acender fogo na beira da rodovia, não fazer fogueirinha, enfim, bem sinalizado. E essa é a proposta para esse ano, aumentar a segurança, um trabalho conjunto tanto do Santuário quanto da Prefeitura de Romaria, mas também nas parcerias da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e DR de Minas. Esta romeirovia é um pedido antigo, Magnete, de quem faz essa peregrinação que passou dos 150 anos e que a comemoração deste ano seja feita com toda a segurança. Tá aí. Para quem vai para Romaria, a peregrinação deve começar a partir de sexta-feira aqui no novo Caminho da Fé, Magnete. Carlos Vilela, uma iniciativa de extrema importância, né, devido à quantidade de pessoas que fazem essa caminhada, né, devido aos riscos que essa rodovia oferece para pedestres, né, motoristas em geral, que a gente conhece muito bem essa rodovia. Então a iniciativa ela vem de encontro, né, com a segurança devida que quem se propõe fazer essa caminhada da fé precisa e necessita. Quando o Carlos Vilela trazia as informações para a gente aqui, me recordava, né, trabalhei por muitos anos em Goiânia e lá nós temos o trajeto Goiânia, a cidade de Trindade, Basílica do Divino Pai Eterno, são só 18 quilômetros, mas durante toda essa extensão existe uma estrutura com banheiros, com paradas, né, aí então com estações que contam um pouco da história do Divino Pai Eterno. Fica a sugestão aí então à própria concessionária que administra a rodovia, empresários, né, de fazer esse caminho aí então com uma infraestrutura permanente, né, para que ela possa ser explorada de uma forma turística, que ela possa ser utilizada aí ao longo de todo o ano. Pode ter certeza que vai aumentar ainda mais a segurança de todos os romeiros, tá bom? E uma preparação para essa, que é uma das maiores festas da fé do Triângulo Mineiro, já começou, tá? Ainda a própria IPR Triângulo, que é a concessionária responsável, Corpo de Bombeiros, realizaram um treinamento especial para voluntários que vão trabalhar nas barracas de apoio aos romeiros. A capacitação reuniu 15 representantes das barracas e o treinamento incluiu noções de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios, além da orientação para o uso seguro de botijões de gás e o acolhimento adequado aos fiéis. Está toda uma preocupação. Nesse momento, inclusive, na cidade de Romaria, tenho a informação, né, o prefeito da cidade, junto com a polícia militar, estão reunidos também preocupados com a segurança, com o acolhimento dos visitantes, dos romeiros. A nossa equipe está lá acompanhando, fazendo parte dessa reunião, porque a intenção é justamente essa, receber o maior número de pessoas possível, né? Uma data, são 150 anos, aí do santuário, da Basílica, né? E a gente sabe a grande quantidade de pessoas que vão rumo à cidade de Romaria. Tá certo? E todos os detalhes a gente traz aqui para você também. E foi realizado nessa terça-feira um evento que celebrou a oficialização da Congada como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Quem tem as informações, meu diretor? Temos a reportagem da Ana Paula Lemos, por favor. Foi no Centro Municipal de Cultura que sons e cores se misturaram para celebrar uma grande conquista. A cerimônia contou com a presença de vários membros de Irmandade do Congado, de autoridades políticas e população em geral. Dia realmente de celebrar junto a essas pessoas, os capitães, os ternos, que têm o direito de celebrar
de uma forma muito gostosa, festejando. E enquanto política pública, nós reconhecendo o valor dessa tradição popular já com mais de século. O prefeito Paulo Sérgio fez a entrega de 39 certificados, além de troféus, para líderes de grupos de Uberlândia, em reconhecimento à deliberação da Congada como patrimônio cultural imaterial do Brasil. E para Uberlândia, esse momento aqui representa muito. Significa, tem um gostinho de vitória. É que a solicitação para que a Congada fosse reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil foi registrada aqui, foi liderada pela Prefeitura de Uberlândia. O pedido foi feito em 2008 e só agora, depois de 16 anos de espera, que o reconhecimento veio. Esse momento aqui é um reconhecimento do Congado, da história do Congado, como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Isso vai nos ajudar muito a manter a história, a conservar toda uma história de muita dedicação, muita espiritualidade, e o que o Congado representa hoje para Uberlândia, e nós vamos conseguir fazer com que isso perpetue para as futuras gerações. São crianças que hoje são criadas nessa cultura. Então, olha, o Congado hoje está em festa, nós temos diversos ternos de Congado em Uberlândia, todos estão de parabéns e a população de Uberlândia está de parabéns. Para mim, eu nunca pensei que ia chegar nesse ponto. E nós vamos deixar um legado para a família, para os netos, para os bisnetos. Então, isso para mim vai ficar na história. Hoje eu estou consagrado com Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, primeiro nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, um legado para todo o Brasil. Você viu aí uma iniciativa que partiu de Uberlândia, né, e tem esse reconhecimento nacional. Isso é de extrema importância porque a gente está falando da nossa história, da nossa cultura, independentemente da religião, da fé, a gente sempre reforça isso, os costumes do povo brasileiro, né? Assim como falávamos da Romaria, né, de Nossa Senhora da Abadia, né, também o Congado, uma grande manifestação cultural que faz parte da nossa história. Parabéns à cultura de Uberlândia, à cultura do Brasil, pelo reconhecimento mais que merecido. E aí, tá fazendo frio na sua região? Pois é, o frio chegando essa semana. Em alguns pontos aqui do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, tivemos registros de geada durante a madrugada. Fenômeno provocado justamente por essa frente fria. César Campos está ao vivo com a gente, direto de Araxá, trazendo as informações. Muito boa tarde para você, César. Ei, Magnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fez até uma listinha, nossa produção fez uma listinha com as mínimas aqui na nossa região. Uberlândia registrou 11,6, Uberaba 5,5 graus agora pela manhã, bem no início da manhã. Ituiutaba 5,4, Patos de Minas 4 graus, Patrocínio 2 graus,8, Araxá 7 graus, Iturama 8,6 graus, ou seja, fez muito frio. A madrugada dessa quarta-feira foi marcada, inclusive, por geada fraca, por enquanto, em algumas cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A formação de cristais de gelo, Magnete, é um fenômeno comum, em especial em noites de céu claro, vento fraco e temperaturas abaixo de 0 graus. O fenômeno ocorreu principalmente em áreas rurais e de fundo de vale. Em Perdizes, por exemplo, a influenciadora Lenita Santana registrou com um bom humor essa situação. Vamos ver. Agora exatamente 5 horas da manhã, aqui em Perdizes. Nevou, gente, vocês acreditam? Olha aqui. Tem a Pampex tá parada aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. O vidro dela. E aí na região de vocês, caiu neve também? A tal da geada? Pra acabar com os trem? E um frio lascado? Onde?
Bom, não é neve, a gente sabe, é uma geada mesmo, como ela bem falou. E ela é resultado, como você bem falou, Bagnete, do avanço de uma nova massa de ar polar sobre o centro-sul do Brasil. Essa frente fria provocou queda brusca de temperatura e criou condições para que o orvalho congelasse. É isso que a gente viu ali na geada. O orvalho congela sobre o solo e a vegetação. De acordo com o IMET, a tendência, vamos ficar atento, é que as temperaturas permaneçam baixas pelo menos até sábado, com uma nova chance de geada entre os dias 1º e 2 de agosto. A partir de domingo, a massa de ar polar vai perder força, os termômetros devem voltar a subir. Os moradores e produtores rurais, em especial, como ela mostrou aí no vídeo, devem ficar atentos aos avisos oficiais e os boletins meteorológicos, né, Bagnete? Eu volto com você. Valeu, César. A gente que está acostumado com o calor aqui do Cerrado, né? Quase neve quando faz essa geada aqui na nossa região. Você viu com muito bom humor aí no vídeo, né, mostrando pra gente essa geada da madrugada. Os produtores rurais, né, principalmente aí de hortifrutis, é o que ficam mais preocupados, essa questão, o pessoal do alface, do tomate, né, a gente sabe que isso impacta na folhagem em geral, a gente sabe que essa geada impacta diretamente nos produtos, tá bom? Daqui a pouquinho tem médico do povo aqui no nosso programa. Certamente a gente também vai falar aí dessa preocupação com a saúde durante essa queda de temperatura. Então você já pode ir mandando as suas perguntas. Coloca o Band Zap, por favor, aí. Já pode ir mandando as suas perguntas para o médico do povo, que daqui a pouquinho ele responde para você, tá? Manda o nome e a idade. Só que agora tem recado novo para você, é isso mesmo. O recado é para você que valoriza qualidade e preço justo. Para quem quer construir ou reformar com segurança e confiança, já sabe, né? Passa na RC Distribuidora e aproveite as ofertas que eu trago para você agora. Revestimento extra polido, 35 por 71, 44,90 metro quadrado. Tem também o porcelanato extra retificado polido, 84 por 84, essa é a medida, 77,90 metro quadrado. E o porcelanato extra retificado acetinado, 92 por 92, é grande, hein? 79,90 metro quadrado, viu só? Indicação certa para toda obra, suporte técnico para profissionais e clientes. RC Distribuidora, qualidade e economia garantidos para você, tá? Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Mais uma troca de tiros em Araguari. Dessa vez uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas. Carlos Vilela está de volta trazendo as informações para a gente, direto de Araguari. Carlos Vilela. Pois é, justo a cidade que tem aí, né, o título de Cidade Sorriso, passando por essa onda de violência. Dessa vez, Bagnete, 3 pessoas baleadas. Isso aconteceu no bairro Independência, em Araguari, onde 2 mulheres, sendo uma de 42 e a outra de 46 anos, e foram baleadas, foram socorridas com ferimentos, e um rapaz de 20 anos que estava com elas também foi socorrido, mas não resistiu. Acabou morrendo ao ser atendido na UPA de Araguari. Uma dessas mulheres, inclusive, que foi baleada, é mãe do rapaz de 20 anos. Pela gravidade dos ferimentos, ela teve que ser transferida pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A Polícia Militar entrou logo em ação, fazendo os primeiros levantamentos, já pegando informações, colhendo todas as informações, e em pouco tempo, Bagnete, chegaram até um veículo que foi abandonado, supostamente o veículo utilizado pelos autores dessa tentativa de chacina, e esse carro estava em chamas na região conhecida como região das Araras. As investigações agora já passaram também a ficar a cargo da Polícia Civil. Não está descartada a hipótese de ligação com o uso ou o tráfico de drogas, mas há, é claro, também outras linhas de investigação, também por parte da Polícia Civil, para dar a resposta e, principalmente, chegar à autoria de mais esse caso que assusta e assombra a cidade de Araguari, não é mesmo? É isso mesmo, Vilela. Só ocorrência pesada em Araguari nos últimos tempos. A gente está vendo aí nesse caso específico, né? A polícia vai investigar o que pode ter acontecido. Uma pessoa morta, 2 feridas, um carro queimado. Então nenhuma hipótese pode ser descartada nesse momento. Em outras situações das ocorrências pesadas que a gente falou aqui, a Polícia Militar entrando para decidir, confronto armado aí. Então Araguari, olha,
Araguari tem chamado a atenção, a gente precisa colocar uma lupa em cima da segurança pública de Araguari para entender o que está acontecendo. Um ex-funcionário armado ter invadido e roubado uma loja de roupas femininas no bairro Roosevelt, aqui em Uberlândia. Um dos suspeitos chegou a render a vendedora, e fugiu levando o dinheiro do caixa e algumas mercadorias. De acordo com a Polícia Militar, a dona do estabelecimento reconheceu o assaltante como um ex-funcionário que teria trabalhado como motoboy por cerca de 5 meses. O caso está sob investigação, mas de acordo com o depoimento aí da empresária, todos os indícios levam a crer que é um ex-funcionário que sabia da rotina da loja, apesar do capacete para tentar disfarçar, já foi desvendado o mistério, cabe à polícia localizar esse cidadão. Um foragido da justiça acusado de vários crimes foi preso em Uberaba, Inclusive, olha aí, ele teria atirado contra a polícia. Juliano Carlos, que está ao vivo com a gente direto de Uberaba, tem as informações. Muito boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Apesar da pouca idade, Bagnete, apenas 20 anos, esse rapaz tem várias passagens pelos meios policiais, inclusive já trocou tiros e tentou matar equipes da Polícia Militar. Só que essa madrugada não teve jeito, ele foi surpreendido e foi capturado. Essa prisão aconteceu na rua Turmalinas, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, onde a equipe do Tático Móvel do 4º Batalhão, equipe do Turno Bravo, comandada pelo Sargento Wilson, compareceu em uma residência após denúncias anônimas desse indivíduo, que era suspeito de vários assaltos, inclusive estava foragido da justiça. As equipes chegaram no local, fizeram a abordagem, ele foi surpreendido, não teve como reagir e ele foi capturado, inclusive foi constatado que ele usava uma tornozeleira eletrônica. Esse rapaz, Bagnete, você vai se lembrar dele. Há cerca de um mês ele fez um assalto aqui no bairro Manuel Mendes, roubou um carro importado de uma mulher que estava com o filho, fugiu e atirou contra os policiais durante a fuga. Na época dos fatos, ele abandonou esse carro roubado, fugiu pelo matagal e não tinha sido encontrado. Durante buscas nessa prisão hoje, os policiais ainda encontraram entorpecentes na casa dele. Então, ele que estava foragido da justiça foi detido pelo mandado de prisão, preso pelo tráfico de drogas, levado até a delegacia, teve a prisão confirmada e está na penitenciária. Agora vamos aguardar para ver quanto tempo ele vai ficar recluso, né, Bagnete? Velho conhecido da polícia, velho conhecido dos meios policiais, né, Juliano? Obrigado pelas informações e achando que tem peito de aço porque está peitando a polícia lá em Uberaba. Talvez o desfecho dele seria outro se ele fosse peitar a polícia lá em Araguari. E a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou a Operação Aprisco, com foco no combate ao furto e roubo de gado em Minas Gerais e São Paulo. As investigações começaram após o furto de 57 novilhas em abril do ano passado na cidade de Frutal. Parte dos animais foi localizada em um frigorífico no interior paulista. O restante já havia sido abatido. Foi determinado o sequestro de bens dos investigados, totalizando cerca de R$250 mil. Outro tipo de crime, aí então cada vez mais comum na nossa região, a gente sabe da força da pecuária no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, e a polícia batendo em cima dessas quadrilhas especializadas no roubo de gado. Já pensou? Araxá está estudando a modernização do sistema de vídeo monitoramento na cidade. A proposta inclui o reconhecimento facial, com a ajuda da inteligência artificial. Como é que vai funcionar esse sistema, César? Bagnete, esse sistema de videomonitoramento é uma tecnologia muito semelhante à que é usada hoje na cidade de São Paulo. A proposta foi apresentada em uma reunião entre a Secretaria de Segurança Pública e o diretor de tecnologia da empresa responsável pelo sistema. O sistema já foi implantado em diversas cidades do país, tem como foco os municípios com mais de 100 mil habitantes. Araxá já, inclusive, Bagnete, adiantou providências técnicas e jurídicas para utilizar recursos da contribuição da iluminação pública, um recurso que pode ser utilizado aí nesse monitoramento. Os recursos a serem incorporados nessa nova licitação estão entre os recursos o reconhecimento facial, monitoramento de veículos pela placa, é possível identificar foragidos da justiça e a localização de pessoas desaparecidas também com essa nova tecnologia. O modelo é integrado a órgãos como as polícias civil, militar, corpo de bombeiros, defesa civil e também com o SAMU, que vai ser implantado em breve aqui em Araxá, e ele apresenta
implementa, inclusive, Bagnete, alertas inteligentes para identificar situações de vandalismo, furtos e outros casos de violência urbana. É a tecnologia sendo usada a favor do cidadão. Vale lembrar que os golpistas, em especial os ladrões, já utilizam ela e utilizam bastante, né, Bagnete? Eu volto com você. Reforço importantíssimo, César, para a segurança pública em Araxá. Então, o camarada, ele aprontou em outro lugar, fugiu para Araxá, pode tirar o cavalinho da chuva, que essa carona feia sua aí, ó, vai estampar na tela, já vai soar o alarme e vão colocar o camarada na cadeia. Simples assim, tá bom? Então esconde essa cara feia sua aí, não aparece em Araxá não. Uma confusão que começou com uma denúncia de estelionato terminou com uma submetralhadora artesanal apreendida aqui em Uberlândia. O Érico Gabriel mostra para você. Uma submetralhadora artesanal de calibre 9mm foi apreendida pela Polícia Militar no bairro Tocantins. O dono da arma tem 24 anos e tudo começou com uma confusão relacionada a uma denúncia de estelionato. A gente deparou com essa situação lá e tivemos informação que o autor estava escondido no fundo da casa. Levantou suspeita da gente, chamou a atenção, uma vez que estava todo mundo lá reunido para tentar resolver a primeira situação e tinha uma pessoa escondida no fundo. Fomos até lá no fundo do imóvel, conseguimos localizar e abordar esse cidadão. A Polícia Militar chegou até essa ocorrência por meio de uma denúncia de uma confusão no bairro Tocantins. A princípio seria um caso de estelionato. Um homem teria pego de outro uma quantia de R$20 mil que seria usada para financiar o imóvel. Essa transação não aconteceu e o homem queria o dinheiro de volta. Quando a Polícia Militar chegou até essa residência, uma das pessoas que estava lá, que até o momento ajudaria a separar a confusão, se escondeu. A Polícia Militar achou estranho. Foi aí que realizou a abordagem. Foi onde a arma foi encontrada. O suspeito nunca havia sido preso e foi encaminhado para a delegacia de plantão. A denúncia de estelionato foi desconsiderada. Tá aí então, olha só, né? Apesar de artesanal, feita no fundo de quintal, o poder de fogo, né, é terrível, mata mesmo e tem que denunciar. Viu movimentação suspeita, denuncie. Olha só, ajude muito no trabalho da segurança pública. E foi preso em Hortolândia, no interior de São Paulo, Marcos Vinícius Cotrim, que confessou a morte de pai e filho em um bar no bairro Brasil, aqui em Uberlândia. O crime aconteceu em 2019. Tá, o suspeito estava foragido desde então. Policiais militares de São Paulo localizaram o suspeito e deram cumprimento ao mandado de prisão. O homem foi capturado e encaminhado à cadeia pública de Sumaré, onde permanece à disposição da justiça. O caso foi registrado como captura de procurado. No dia do crime, de acordo com a justiça, houve uma discussão entre o suposto assassino que sacou uma arma e matou pai e filho aqui em Uberlândia. Resta saber se ele vai responder o processo lá no interior de São Paulo ou se vai vir viver e comer às custas da justiça e dos mineiros aqui em Uberlândia. Tá bom? Vamos falar de futuro? Mude agora o roteiro da sua vida. Até 80% de desconto durante todo o curso superior. É isso mesmo que você ouviu, eu estou falando da Uniub, tá? E estudando no melhor cenário que a educação pode oferecer. Cursos presenciais, semipresenciais em Uberaba e Uberlândia e à distância com EAD digital em mais de 250 polos pelo Brasil. Já pensou? Você escolhe o que for melhor para você com até 80% de desconto. É só você clicar em uniub.br, ler o regulamento, fazer a prova online, que é super fácil e rápido. E o melhor, errou, pode fazer de novo. A Uniub é a maior universidade de Minas Gerais e está esperando por você. Venha ser universitário de verdade. Acesse agora uniub.br. Vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Médico do Povo. Mande suas perguntas, eu volto já. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Domingo
Claro! Tem 190 mil reais só no quarto prêmio! Pra você dar uma acelerada no seu sonho! E com isso você pode comprar um Fastback híbrido! E ainda sobra 50 mil reais pra você fazer o que quiser! Do primeiro ao terceiro prêmio, 20 mil reais em cada! E no quarto prêmio, 190 mil reais! E com isso você pode comprar um Fiat Fastback híbrido! Ainda sobra 50 mil reais pra você fazer o que quiser! Mais 20 giros de 1.500 reais cada! Compre o Triângulo da Sorte e pague pelo Pix! Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Bernardão, 50 anos. Tá sabendo não? São R$500 mil em vale compras e 5 carros. Você não pode perder. Kit Guaraná Antártica mais Pepsi 2 litros, R$ 9,98. Leite Semi 1 litro, R$ 4,39. Feijão carioca ligeirinho 1 quilo, R$ 3,79. Colchão mole bovino, R$ 31,99 o quilo. Filé de peito de frango Seara 1 quilo, R$ 17,99. Ovos brancos Rancho da Lua cartela com 20 unidades, R$ 8,99. Bernardão, 50 anos. Rumo aos 100. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Pátio Sabiá. Parece shopping, mas é bem diferente. Toda quarta-feira é dia da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. A nossa consulta é com ele, doutor Rodrigo Penha, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Wagner. E você? Saúde tá boa? Tranquilo. Vamos lá. Para você participar, Bandzap tá liberado aí. Bandzap, você manda o nome e a idade, tá? E a gente faz a pergunta aqui pro doutor Rodrigo Penha. Quem mandou a primeira pergunta, deixa eu ver o nome, é a Dai, que faz uma pergunta aí para a mãe dela. Doutor, muito boa tarde. Minha mãe, Dona Elane, tem 58 anos, ela tem infecção nos rins, vive com pus, até mesmo na sonda vesical. Muita infecção de urina também. Qual o médico que pode tratar ela? Ela toma vários tipos de antibiótico, mas sem efeito prático, sem cura, doutor. Interessante, um abraço aí para a Dona Elane aí que está nos ouvindo. Bom, ela já tem um problema, porque ela precisa ficar com uma sonda vesical de demora. Então, qual é o problema da sonda? A sonda é um corpo estranho que está ali dentro da bexiga para poder manter o controle da urina dela, que provavelmente ela tem essa dificuldade. Ela não consegue urinar sozinha. Bom, já a presença da sonda favorece a infecção. Então, esse é o problema maior, a presença da sonda. Agora, não é que o antibiótico não funciona, o antibiótico trata, né? Senão a infecção ela estaria. Só que ela volta, a infecção volta com repetição. Então, é chamada infecção urinária de repetição. A primeira coisa que tem que fazer é a cultura daquele tipo de infecção, para saber qual a bactéria, se a bactéria é uma bactéria resistente ou não ao antibiótico que está usando e tratar da maneira correta, pelo período correto. Bom, mesmo tratando, a infecção volta, porque ainda a sonda está lá. Então, o que precisa de fazer? Fazer um tratamento de profilaxia. É um tratamento magnético que vai impedir de dar uma próxima infecção. Vai ter que manter um nível de antibiótico. 2 profissionais aí tratam isso e acompanham isso com rotina deles, né? Um é o urologista, que é o médico do aparelho urinário, ele pode te indicar o antibiótico, quem passou a sonda, o urologista, ou até o infectologista. Então, consultar com um médico especialista em infecção, ali com todos os exames de urina que ela já fez, com os antibióticos que ela já usou e com o antibiograma, que é aquela cultura da urina. Leva para ele, ele vai passar esse tratamento que ela vai ter que usar. E, infelizmente, o problema é a presença da sonda, então vai ter que ficar tomando esse antibiótico mesmo. Doutor Otúlio, lá de Uberaba, conta que a esposa dele, a Maria de Fátima, tem 53 anos e ela está tomando civastatina para controlar o colesterol. Contudo, o efeito do remédio, um dos efeitos do remédio, a garganta dela começou a fechar. Ele quer saber se tem relação uma coisa com a outra. Olha, então, vários pacientes param de usar a medicação pensando que é efeito colateral. A dor de garganta que ela está tendo, provavelmente uma inflamação, uma rinite, uma sinusite, uma faringite, não é causada pelo antibiótico, né? Ou pelo antibiótico não, pelo hipolipemiante, que é a simvastatina. Esse remédio, quando tem efeito colateral, é raro, mas quando tem, ele dá dor muscular. E aí a gente pode trocar, substituir, mudar a dose. Então, esse efeito que ela está tendo não é. Por que você sabe isso? Porque provavelmente você já tentou parar de usar o remédio e aquilo continua. E quando é efeito colateral do remédio, ele tem que estar nitidamente associado ao início do remédio.
Começou o remédio, daí 2, 3 dias, aparece aquele efeito colateral. Você tirou o remédio, daí 2, 3 dias você não sente mais nada. Isso é o efeito colateral do remédio. Então tem paciente que já tinha aquele sintoma ou começou 2 anos depois que está usando o remédio. Então mantenha o uso desse remédio. Se precisar, procure um profissional que é um otorrino para ver essa questão da garganta e mantenha sempre, para toda a vida, porque tem que manter o colesterol baixo, que é a doença que ainda mais mata. No Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. E por incrível que pareça, Bagnete, as pessoas sabem que o colesterol está alto, o médico já orientou a usar o remédio, a pessoa para de usar o remédio, chega infartado lá com o colesterol alto, em pleno século XXI. Doutor, o Edgar Romero, 79 anos, está nos acompanhando. Ele faz a seguinte pergunta. Dr. Drauzio Varela, entre outros, estão na internet anunciando remédio para a cura da neuropatia. É verdade, doutor? Posso adquirir esse remédio? O que é a neuropatia? Vamos começar pelo começo, doutor. Um cuidado que você tem que ter e que provavelmente você está caindo em algum golpe, porque o Drauzio Varela não faz comercial de remédio. Então, hoje com a inteligência artificial, pegam pessoas de grande renome e pega a voz da pessoa, a pessoa fala aquilo, mas na verdade aquilo é inteligência artificial. O Drauzio mesmo tem post lá no Instagram dele explicando que ele não faz propaganda de remédio nenhum. Então esqueça quem está falando que isso é por inteligência artificial. Outra coisa, tem vários tipos de neuropatia. Por exemplo, tem a neuropatia diabética, que é aquela dor que a gente tem nos pacientes que estão diabetes descontrolado por muitos anos. Tem a neuropatia hepática, que depois da herpes, isso tem a neuropatia do trigêmeo, tem várias neuropatias que pode causar e não existe cura. A inflamação do nervo você pode ter controle, então você vai sempre acompanhar. Você tem crise de neuropatia e depois melhora, mas não tem nenhum remédio que trata ou que cura a neuropatia. Sempre desconfie. E fica uma dica muito legal para todo mundo que está nos ouvindo. Não compre remédios pela internet, não faça tratamento pela internet, a não ser que seja uma consulta com um profissional que você conhece, que você tem o contato, que você fez uma consulta oficial. O barato vai sair muito caro. Remédio desnecessário, gasto de dinheiro à toa, esperança em um tratamento que não vai funcionar. Procure o seu médico e converse e discuta qualquer tratamento, principalmente tratamentos milagrosos e inovadores. Doutor, o Anselmo está participando conosco, tem 62 anos. Bagnete, estou com uma dor de barriga há mais ou menos 15 dias. Sara e volta. O que pode ser isso, doutor? É uma diarreia que ele está falando aqui para a gente. Obrigado, viu, Anselmo? Muita gente fala dor de barriga para falar da alteração do hábito intestinal. Olha, bem interessante isso que você está falando. O mais comum é a gastroenterite, que a gente chama de GECA, gastroenterocolite aguda, causada por um vírus. Tem um vírus que dá e você fica com alguns dias, 1 ou 2 semanas, com a barriga meio estranha, tendo episódios de diarreia ou não. Passado esse tempo, você não tem que ter mais isso. Se está mantendo um quadro de diarreia, pode ser alguma síndrome do intestino irritado, pode ser algum alimento, alguma intolerância intestinal que você está tendo e pode até, Bagnete, a gente está nessa semana aí com a morte da Preta Gil, falando muito de prevenção de tumores intestinais, de câncer de intestino. Um dos sintomas do câncer de intestino, que é o sintoma de alerta, é a alternância entre diarreia e obstipação intestinal. Fezes com sangue ou fezes em fita. Qualquer alteração intestinal que está demorando mais do que 1 ou 2 semanas, precisa de procurar um médico para estudar, para saber o que é. Lembrando que todo mundo acima dos 40 anos de idade precisa de fazer a prevenção do câncer de intestino com a colonoscopia, pelo menos a cada 5 anos. Se tiver história familiar, às vezes até menos, um intervalo de 2 anos. Então aproveita esse período aí que você está tendo essa dor de barriga, está te incomodando, procure um gastro, faça já a prevenção, faça tudo, veja se está tudo correto com a sua saúde. Doutora, a Rosimeire está participando conosco. Ela conta que a irmã fez uma tomografia e constatou derrame pleural. Gostaria de saber o que pode ser feito. Ela tem sentido falta de ar e está com muito inchaço. A Rosimeire é lá de Unai, a irmã dela tem 65 anos. Rosimeire, então provavelmente pela falta de ar, o médico solicitou essa tomografia. E um dos achados da tomografia foi líquido para o lado de fora do pulmão. A pelezinha que cobre o nosso pulmão chama pleura, e quando você tem líquido, a gente fala derrame pleural. E se ela está inchada, provavelmente ela está tendo um quadro de insuficiência cardíaca, o mais comum, Então ela precisa procurar um médico cardiologista para avaliar também. Então, além da falta de ar, que provavelmente não deve ser uma causa pulmonar,
se tem outro sintoma associado. Por exemplo, inchaço dos pés, né, cansaço, falta de apetite, dificuldade para deitar. Isso tudo fala a favor de uma insuficiência cardíaca, então ela precisa de ter o acompanhamento. Então, eu falo sempre para os pacientes aqui no programa. O médico pediu o exame, deu uma alteração, você tem que retornar com o exame para o médico avaliar. Um dado curioso, Bagnetti, que a gente tem dos médicos brasileiros, 60% dos exames médicos de alta complexidade, como ressonância e tomografia, os pacientes não voltam para buscar o resultado. Olha isso, Bagnetti, que interessante. Faz o exame, ou pega o resultado e não mostra para o médico, ou nem volta para buscar o resultado, porque aquilo melhorou, aquele desconforto melhorou. Então, olha o absurdo. Então, sempre que o médico pedir um exame, pega aquele exame, leva para o médico, ele estava com alguma dúvida e precisa de resolver isso. Doutora Maria Cristina, 43 anos, está acompanhando, um abraço para você, minha amiga, conta que tem diabetes tipo 2, tá? Isso de 2 anos para cá ela foi diagnosticada. Toma alguma medicação, glifage, glicazida, forcida, rovastatina, e há uns 2 meses para cá ela começou a sentir fortes dores nas pernas, coceira na mão e nos pés, isso sempre no período da noite, antes de deitar. O que pode ser isso, doutor? Olha, tem algumas coisas que podem provocar. Uma deles é o próprio efeito colateral de alguns medicamentos. Pode dar aquilo que a gente chama de mialgia, dor muscular. Agora, se o diabetes não tiver compensado, vai ter muita dor também nas pernas, que a gente chama de neuropatia diabética. Então, toda vez que a gente faz um tratamento, daí 60, 90 dias, precisa de repetir os exames de sangue para ver se o tratamento é adequado. E aí precisa de voltar no médico para informar o efeito colateral, para ver se pode substituir algum remédio. Lembrando que nem sempre todos esses efeitos podem ser pelo próprio remédio. Às vezes pode ser a evolução da doença ou alguma outra coisa, alguma outra doença que apareceu nesse intercurso aí, nesse caminho. Então precisa de retornar, voltar lá. Pode sim ser efeito de remédio, pode ser efeito da piora do diabetes, mas pode ser alguma outra coisa que apareceu. Coceira nos pés, descamação, pode ter também um fungo associado, porque os fungos gostam muito dos pacientes diabéticos, eles crescem muito mais lá pela própria umidade do pé, pelos cuidados, etc. Essa é só a primeira participação do Dr. Rodrigo P. São muitas perguntas aqui, o doutor vai beber uma água, vai hidratar e daqui a pouquinho está de volta. Combinado, doutor? Combinado, daqui a pouquinho você pode continuar mandando suas perguntas para o nosso médico do povo. Deixa eu te contar, domingo tem R$190 mil só no quarto prêmio para você dar uma acelerada nos seus sonhos e com isso você pode comprar um fastback híbrido e ainda sobra R$50 mil para você fazer o que você quiser. É o Triângulo da Sorte que no primeiro prêmio tem R$20 mil, no segundo prêmio mais R$20 mil e no terceiro mais R$20 mil. No quarto prêmio, um Fiat Fastback híbrido mais R$50 mil. E nos giros da sorte são mais 20 prêmios de R$1.500 cada um. E você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix. Compra também, aproveita, compra a extrinha por apenas R$1,99, que tem uma Honda Bis, mais R$10 mil no primeiro prêmio e um iPhone 16 Pro Max no segundo prêmio. Quer ver só? Domingo tem R$190 mil só no quarto prêmio. Pra você dar uma acelerada no seu sonho. E com isso você pode comprar um Fastback híbrido. E ainda sobra R$50 mil pra você fazer o que quiser. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$20 mil em cada. E no quarto prêmio, R$190 mil. E com isso você pode comprar um Fiat Fastback híbrido. Ainda sobra R$50 mil pra você fazer o que quiser. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Compre o Triângulo da Sorte e pague pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Hoje é quarta-feira, você já pode garantir o seu Triângulo da Sorte, tá bom? Um idoso foi atropelado e está em estado grave. O Juliano Carlos está ao vivo com a gente, traz as informações. Tudo indica que ele estava atravessando na faixa de pedestre quando aconteceu o acidente, né, Juliano? Bom, Bagnetti, esse acidente grave aconteceu na manhã de hoje, aqui inclusive na Avenida Leopoldino de Oliveira, a poucos metros do local que nós estamos. E esse senhor, infelizmente, ele atravessou fora da faixa, ele saiu da direção do bairro Abadia para atravessar no canteiro central e acabou se assustando e atravessando na frente da motocicleta que seguia sentido centro-bairro e era conduzida por um fisioterapeuta. Com o impacto da batida, esse senhor foi lançado com a cabeça contra o asfalto.
Então ele teve corte contuso na cabeça, suspeita de traumatismo craniano, além de cortes e escoriações pelo corpo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu no local, juntamente com a Polícia Militar, foi feita a avaliação e o primeiro atendimento a esse paciente e na sequência ele foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Regional José Alencar Gomes da Silva. A Polícia Militar, inclusive, orienta os pedestres a terem atenção, porque a Leopoldino de Oliveira é a mais movimentada de Uberaba, então a dica é atravesse na faixa para evitar atropelamentos e acidentes graves como esse que estamos falando agora, Bagnetti. Com certeza, Juliana, a gente torce para que ele se recupere. Você viu aí, eu havia entendido que ele tinha sido atropelado na faixa. Não, ele estava fora da faixa. O trânsito já é perigoso, mesmo na faixa, né, a atenção redobrada, fora, né, a situação fica ainda um pouco mais complicada. A gente torce para que ele se recupere, tá certo? E fica a recomendação para todo mundo usar a faixa de pedestre, não atravessar as ruas e avenidas em locais proibidos. Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de furtar pelo menos 30 placas de correios em Uberlândia. Na hora da prisão, ele disse o que faria com o material. Vamos ver. Um homem com um saco preto nas costas, caminhando na calçada. Algo que seria normal se ele não estivesse mal intencionado. A ação do criminoso é rápida. O rapaz de 19 anos arranca o painel das caixas de correio, guarda no saco e continua, como se nada tivesse acontecido. Esses vídeos foram repassados para a Polícia Militar. A partir daí, começou a ser feita uma investigação para identificar e prender esse suspeito. O material que ele furtava é esse daqui. São as tampas das caixas de correio. Um material que às vezes não tem muito uso, porém é um prejuízo para a vítima. E ele foi encontrado na tarde desta terça-feira. E com ele havia vários objetos, produtos de crime. Já tinha umas 2 semanas que as redes de proteção da Polícia Militar estavam recebendo constantes informações que esse indivíduo estava furtando caixinhas de correio, aquela tampa da caixa de correio. Então, desde o primeiro furto, a gente está trabalhando, as equipes da 169 CPM está trabalhando para tentar identificá-lo. O suspeito é venezuelano e já coleciona passagens pelo sistema prisional. Ele preferiu não falar o que faria com os materiais. Ali foi prejuízo pra caramba. 200 palmas daquela ali, no mínimo. Você veio de fora? De onde você veio? Ele não quis relatar muita coisa, ele é um estrangeiro, a princípio um venezuelano que está aqui na cidade, e ele não conseguiu dizer o que fazia com essas caixas. Mas pela nossa experiência, possivelmente é para trocar em local de reciclado, possivelmente para pegar dinheiro e comprar, para sustentar o vício de drogas. 10 vítimas foram incluídas no boletim de ocorrências, mas a PM acredita que são pelo menos 30. A prisão do suspeito foi um trabalho que contou com o apoio da comunidade. O sucesso dessa operação que culminou na prisão desse indivíduo é graças ao apoio da comunidade, ao apoio dos moradores que participam das nossas redes de proteção, que fazem instalação de câmeras de segurança comunitária, que a gente consegue ter essas imagens, identificar esses indivíduos. E nas imagens mostra a facilidade que ele tem para arrancar as placas aí das caixas de correio, né? Vai você instalar, retirar o negócio, fica um dia inteiro para fazer isso. O cara dá dois palitos, ele arranca, carrega e leva embora. O uso de cerol entrou na mira da polícia durante a Operação Linha Segura. Deixa eu chamar Carlos Vilela para saber como é que tem sido esse trabalho. Ainda tem muita gente de férias, a meninada ainda fora da escola, gosta de soltar uma pipa, mas o danado do cerol é uma brincadeira sem graça demais, Carlos Vilela. Pois é, e acabamos de ver a polícia passando por aqui. A gente vê um céu desse, Bagnetti, dá até saudade das férias de julho, né? Dos ventos de agosto, soltar pipa, papagaio, quando era uma brincadeira sadia. E não é que deixou de ser, não, mas é que hoje tem muito influenciador de criança, jovem, adolescente, até adulto, para comprar a porcaria da tal da linha de cerol. Isso é inegável, né? E é isso que a Polícia Militar está fazendo em todo o estado, de olho nessa tipo de prática, nessa venda, que é a Operação Linha Segura. Isso está acontecendo em todo o estado de Minas. A ação é de prevenção e também de verificação
de quem está comercializando ou de quem está soltando pipa com linha de cerol, causando riscos, mas riscos gravíssimos às pessoas. Em Uberlândia, a operação acontece em vários pontos isolados da cidade, por terra e também pelo ar. Daqui a pouquinho, 2 da tarde, a polícia vai conceder uma entrevista coletiva para falar mais sobre esse assunto. Lembrando, Bagnete, que a venda de linha cortante, né, a chamada linha de cerol, ela é proibida por lei em todo o estado de Minas. Então, está dado o alerta, está dado o recado, não é mesmo? E tem adulto que usa, a gente sabe, pai e mãe tem que ficar de olho, corta essa ideia, entendeu? Assim não vale, brincar assim não vale, tá bom? Bora fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente, na sequência voltamos com o Médico do Povo. Manda sua pergunta para cá. Aqui, onde cada geração planta seu sonho, também ensinamos a colher o conhecimento. Escolher o Unipac é ter uma formação de excelência, com uma estrutura moderna, cursos de ensino presencial, experiência comprovada e garantida de verdade. Unipac, tradição que atravessa gerações há mais de 20 anos. Construir ou reformar com segurança e confiança. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado polido, R$ 77,90. Qualidade e economia garantidas. RC. O inverno tá aí e os supermercados BH tem tudo para aquecer o seu dia com preços quentinhos. Xande dentro, patinho bovino, R$ 35,98. Filé de peito super frango, R$ 17,98. Frango congelado, R$ 7,98. Mussarela peça pedaço, R$ 29,90. Boêmia puro malte, R$ 3,68. Sabores de inverno é no Supermercados BH. Beba com moderação. Com localização privilegiada entre os maiores mercados do Brasil, Prata é um eixo logístico natural para quem quer expandir e prosperar. O investidor encontra incentivos fiscais, infraestrutura, acesso facilitado às principais rodovias e uma gestão pública preparada para impulsionar grandes projetos. Se você busca oportunidade, parceria e crescimento sustentável, Prata é o seu lugar. O futuro é agora. Venha investir com a gente. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. De volta com o Dr. Rodrigo Penha aqui no nosso quadro Médico do Povo. Doutor, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas. Antes de dar sequência nas perguntas aqui, deixa eu ler o recadinho da Lucelena, lá de Uberaba. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde, Dr. Rodrigo Penha. Não perca o programa por nada. Hoje eu não quero nem fazer pergunta, só estou aqui admirando as explicações do Dr. Rodrigo Penha. Obrigado. Lucelena, obrigado. É um incentivo para nós, né, doutor, para a gente seguir em frente. Vamos aqui de pergunta, então, a gente até se perde aqui, a gente gosta, né, da participação de todos, isso é muito legal. Boa tarde, Bagnete, cadê o nome? Manda o nome aqui para mim, acho que é o Elvis, hein? Só pela foto eu já identifico aqui o Elvis Divino, nosso amigo telespectador. Boa tarde, Bagnete, boa tarde, doutor. Meu cunhado está internado, em tratamento, igual o doutor falou aquele dia. Obrigado pela dica. Mais um recadinho aqui, então. O Elvis, que participou com a gente, o doutor deu as orientações, procurou atendimento e o problema está sendo solucionado, doutor. Bacana, a gente fica feliz em ajudar. A Dirce Helena está conosco. Doutor, tenho muita azia e ardência na garganta. Me indicaram chá de espinheira santa e também em comprimido. Posso usar? A Dirce está acompanhando o programa lá em Uberaba. Dirce, obrigado pela pergunta. Muita gente tem queimação, né? Os médicos chamam de pirose, né? E esse mal-estar na garganta. Não tem nada problema usar chá, desde que sejam chás que a gente já tem costume de usar, né? Não vai fazer nenhuma maluquice. Mas, do ponto de vista médico, o chá sozinho não é o tratamento ideal. Porque a gente, em medicina, a gente tem um princípio disso, que é bem interessante. A gente não trata nada sem fazer o diagnóstico primeiro. Né? Então, antes da gente passar um remédio, a gente tratar o paciente, a gente precisa saber o que é.
Por exemplo, no seu caso, tem algumas coisas que pode ser. Por exemplo, pode ser um refluxo gastroesofágico que está dando essa queimação. E o tratamento sintomático, ele não vai resolver o refluxo. Ele vai resolver só o desconforto que você tem até aparecer o desconforto de novo e ser mais grave. Pode ser uma esofagite, pode ser uma úlcera que você está tendo, pode ser até algum problema cardíaco que você sente como queimação no peito. Então, a primeira coisa, a gente fala, é procurar um médico para o médico examinar direito, ouvir bem e fazer os exames de rotina, para depois passar o tratamento. Junto com esse chá, que não tem problema de você usar nenhum, mas você pode usar também alguns remédios que vão ajudar. Se for, por exemplo, o refluxo, existem algumas medidas que você faz, por exemplo, não ingerir líquido junto com o alimento, não comer antes de deitar, elevar um pouquinho a cama para o corpo ficar mais inclinado para você não ter o refluxo. Porque esse refluxo pode levar a ter tosse, pode levar até problemas como, por exemplo, câncer, se não for tratado da maneira adequada. Então, não tem nada errado com remédios naturais, eles não são indicação médica, mas também não trazem nenhum problema. Mas sempre que tem um problema, faça primeiro o diagnóstico e o tratamento correto. E os tratamentos adicionais, os caseiros, eles são muito bem-vindos como coadjuvantes, ajudam no processo e no tratamento. Doutor, o Alexandre precisa de orientação aqui, ele está contando que tem 51 anos, e quando... O que faz, o que tem que fazer quando sai sangue na urina? Isso aconteceu com ele hoje de manhã. Interessante, né? E é raro acontecer com o homem. A mulher é mais comum. O nome disso chama hematúria, sangue na urina. A mulher é mais comum porque ela tem frequentemente infecções urinárias, que é a cistite, a infecção da bexiga, porque a uretra da mulher é curtinha, é fácil de entrar bactéria. Então a gente vai lá, faz um exame simples de urina, vê que a infecção trata, o sangue desaparece, está resolvido. Problema, o homem não é muito comum. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar aí é alguma alteração na bexiga. Por exemplo, um tumor de bexiga, que pode ser um tumor benigno ou um tumor maligno. Tem também infecção, pode ser também cálculos renais. Mas sangue na urina do homem nunca é normal e nunca é uma coisa muito simples assim. Então, precisa de procurar o profissional que vai te atender aí, é o urologista. Então, peça para marcar uma consulta com urgência ou vá até um pronto-socorro para que o médico já faça a primeira avaliação e já solicite os exames. Tá? Isso não é comum, não demore para procurar atendimento. Doutora Aline, aqui de Uberlândia, nos conta que o filho dela, de 15 anos, tem válvula aórtica bicúspide. Ela gostaria de saber do doutor se ele tem que ficar em acompanhamento com um cardiologista pelo resto da vida. Interessante, Aline, essa pergunta, né? Então, ele nasceu com uma alteração, que é uma alteração razoavelmente simples e que aí, eu vou te dizer que 2 ou 3% das pessoas vão ter isso. Ao invés da válvula aórtica, que é aquela válvula que sai do coração, de ter 3 folhetinhos, normalmente ela é tricúspide, a dele tem 2. Ele nasceu com ela 2, então foram formados só 2. E esses pacientes, ao longo da vida, eles têm uma chance maior desses 2 folhetos ficarem mais enrijecidos e dá um negócio que chama estenose aórtica. Então ele tem a chance aumentada. A grande maioria não vai ter nada, mas como ele tem uma chance aumentada, ele precisa ser acompanhado. Então não precisa tratar ele como um cardiopata, ele é uma pessoa normal, que ele tem uma característica no coração, que ali para a 3ª, 4ª década de vida, então nós estamos falando de 30, 40, 50 anos, tem uma chance maior dessa válvula espessando ao longo dos anos. Então, 2 recomendações aí, e que é difícil o médico falar para o paciente não entender errado. Primeira, não se preocupe, porque não é nada grave, ele vai acompanhar. E outra coisa, não suma do médico, porque às vezes você fala não se preocupe, o paciente some. E também não seja relapso. Então, ele aí com 20 anos faz um ecocardiograma, acompanha um cardiologista, depois de 5 anos volta lá, repete o ecocardiograma e sempre acompanha. Então, não é nada grave, porém, não deixe de acompanhar, assim, eventualmente a cada 5, 10 anos, sem problema nenhum. Doutora Lucelena está nos acompanhando aqui no distrito de Martinésia, né? Fala que o doutor Rodrigo Pen é um excelente médico, ela já fez uma cirurgia com o doutor Rodrigo Pen e faz a seguinte pergunta. Doutor, eu preciso fazer uma aplicação na coluna cervical e lombar porque estou com compressão de nervo. Tem algum problema? Pois tenho pressão alta e arritmia. Toda cirurgia, né, tem complicações, né? Por isso que o médico que vai fazer essa infiltração, que deve ser ou um ortopedista ou um neurocirurgião, ele te pediu lá, faça um risco cirúrgico.
Então, todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, você vai ter que tomar anestesia, às vezes anestesia local, sua pressão pode variar, então é necessário fazer um risco cirúrgico. Passar com um cardiologista, a pressão tem que estar muito boa, os exames têm que estar muito bem controlados para não ter nenhuma complicação. Tem alguns remédios que você pode ou deve suspender antes dessa infiltração. Por exemplo, alguns pacientes usam anticoagulante. Se fizer infiltração usando anticoagulante, você vai ter maior chance de ter um sangramento ali no local durante a cirurgia. Então, faça o risco cirúrgico, que é uma avaliação cardiológica. E sempre eu falo isso, Bagnetti, para todos os pacientes. Toda cirurgia, todo procedimento, desde o mais simples, tem chance de complicação. Então a gente não pode falar, o médico nunca vai te falar, olha, essa cirurgia ela tem 0 de complicação. Sempre existe algum grau de risco. Mas outra coisa que eu falo aos pacientes também é que atravessar uma rua também tem risco. Tome os cuidados para atravessar, olhe dos dois lados, atravesse com calma, que aí você minimiza o risco. A cirurgia tem risco. Então, tome os cuidados necessários e só vá fazer cirurgia quando extremamente necessário. Doutor Valdeni tem 64 anos e conta que sente muita friagem nos pés e nas mãos. Ele quer saber se isso é sintoma de alguma doença. Valdeni, eu não diria que é sintoma de doença, mas é uma característica sua. Alguns pacientes têm mais vasoconstrição na mão. A doença, normalmente para pacientes acima de 60 anos, que têm o colesterol muito alto, que são fumantes, esse sim pode ter uma diminuição da circulação, mas normalmente é diferente, é mais num pé do que no outro, ou é só nos pés, não é na mão. Quando são os 4 por iguais e há muito tempo você sente isso, é uma característica do seu organismo. E isso sim pode levar a problemas maiores. Então sempre que você for a lugar frio, experimente, coloque luva, coloque meia nos pés, evite ficar com os pés muito molhados, porque pode sim apresentar lesões, tá? Mantenha o corpo bem aquecido e bem hidratado. Agradecer, doutor Rodrigo Penha, toda quarta-feira aqui ao vivo, falando da sua saúde. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado, até quarta que vem. Uma boa semana para todo mundo. Vou agendar o meu check-up lá também, depois a gente conta para vocês aí de casa. Obrigado, doutor. Boa semana, até semana que vem. Olha só, Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado por participar da invasão no Congresso Nacional e destruir um relógio histórico, teve a pena reduzida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Érico Gabriel está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Boa tarde para você, Érico. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para quem nos assiste. Bagnetti, acaba que ele tem essa pena reduzida, mas porque ele já cumpriu esses dias. Ele havia sido preso preventivamente, ficou 2 anos nessa prisão preventiva depois que ele foi condenado. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele pegou esses 2 anos que ele já cumpriu e abateu nos 17. Hoje ele está lá no presídio Jaci de Assis, fica lá, né? Esses dias até ele foi liberado por um juiz de Uberlândia, isso deu uma confusão danada e ele teve que voltar, ele saiu, né? Sem a tornozeleira eletrônica ainda. Então, por conta disso, ele teve que voltar e chegou até o juiz pedindo desculpas ao STF por conta disso. Ele, né, que esteve, né, nesse dia 8 de janeiro, quebrou um relógio histórico, esse relógio teve que ser recuperado, mandaram ele para a Europa para poder fazer, né, recuperar esse relógio histórico, então por conta disso ele foi. E ele responde ainda, né, respondendo pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, dano do patrimônio tombado e associação criminosa armada, viu, Bagnetti? Obrigado, Érico, pelas informações. Decisão judicial não se discute, se cumpre, apesar de todos os recursos previstos na lei. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Não saia daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Na RC, o cenário é de descontos incríveis. Piso prêmio retificado acetinado, R$ 28,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 66,90. Não perca a oportunidade de garantir preços incríveis. RC. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips
estão a partir de R$ 199 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ai, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. Empire Style está no ar, direto da Band Triângulo, em canal aberto para mais de 120 cidades. Todo domingo às 8h30 da manhã, com o melhor da moda, empreendedorismo e histórias que inspiram. Quer assistir de onde estiver? É só acessar www.empireflix.com.br. Empire Style. Todo domingo, não perca! Daqui a pouquinho, coladinho no Minas Urgente, tem Band Mulher com ela, nossa amiga Ana Paula Lemos. Muito elegante. Boa tarde para você, Ana. Obrigada. Boa tarde para você também, Bagnete. Boa tarde para você de casa que está acompanhando aqui no Minas Urgente. Hoje, quarta-feira, meiuca de semana. Tá delicioso o programa, literalmente. Bagnete, finalmente, Dani Oliveira vai estar aqui, ó, nesse espaço, em carne e osso, entendeu? Fazendo uma receita pra gente. Esperei 2 semanas por esse momento, mas vai dar certo. Hoje ela vai trazer uma receita burrioca. Eu não entendi muito bem se é uma receita dela, porque eu nunca ouvi falar, tô ansiosa pra saber o que é isso, viu? Ainda falando em alimentação, mas agora um tanto quanto mais sério o assunto, a gente vai falar também sobre compulsão alimentar. Quando a gente come, sente aquela culpa, aquele arrependimento. Então a gente vai falar também sobre esse transtorno com uma nutricionista que vai estar por aqui. Então aguardo você daqui a pouquinho coladinho aqui no Minas Urgente. Ô, Ana, guarda um pouquinho da receita, tá? Você já dá um toque aí na Dani, separa um pouquinho. Agora eu tô sabendo que hoje você se despede do Band Mulher, é isso mesmo? É isso mesmo, deixa a Vanessa Pires trabalhar, né? Já tá bom, já ficou de recesso aí 15 dias. Muito grata, viu? Sou muito grata pela oportunidade, pela companhia de você de casa. Daqui uns dias eu volto. Ana, parabéns, fez um belíssimo trabalho à frente do Band Mulher. Eu já faço um convite para você. Eu tô precisando renovar as minhas férias aqui no Minas Urgente. Se você puder me suceder aqui, será muito bem-vinda. No prato do Minas, pode contar comigo. Não, tem que segurar a bucha do programa inteiro, tá bom? Um abraço para você. A gente vai estar acompanhando o Band Mulher Saideira hoje com a Ana Paula Lemos. Você está convidado, tá bom? E o Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. A Ana tá chegando aí, você segue com a nossa programação. O nosso encontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã é quinta-feira, amanhã tem Prato de Minas. Sensacional, você não vai perder. Forte abraço a todos, uma ótima tarde. Tchau. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte